Olá, turma, aqui é a professora Nádia Matos e hoje eu vim conversar com vocês sobre a nossa atividade número 2, né? A nossa segunda atividade. Então, informação docente didática, né? Que é a nossa disciplina, eu gostaria de conversar com vocês o que está sendo pedido. A contextualização, ela fala de um espaço não formal de educação, ou seja, é o espaço que não é escolar, porque o espaço escolar, ele é um espaço institucional, então ele é um espaço formal, é dali que saem os diplomas, os certificados, mas o ser humano ele não aprende apenas com o espaço institucional, que é o espaço formal. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente consegue aprender melhor quando nós estamos num ambiente informal, né? Até porque pela nossa, como é que eu vou dizer? Pela nossa capacidade de estar descontraído, né? E aí a gente consegue aprender muita coisa, não só nos museus, na rua, com os amigos, em clubes, né? Em locais assim como igrejas. Então são espaços não formais de educação. Por quê? Porque você aprende, mas você não está ali numa instituição que seja para você levar um diploma, para você se formar. Não é isso. Mas isso também não quer dizer que não haja aprendizado. Há o aprendizado, né? E aqui eu estou justamente falando sobre esses espaços, porque os espaços não formais de educação, eles estão para os pedagogos. E os pedagogos trabalham nesses espaços. Eles recebem por isso, ninguém trabalha de graça, ok? Então, assim, tem muitos pedagogos que são guias, né? De museus, tem pedagogos que trabalham em ONGs, tem pedagogos que trabalham até em igrejas, né? Na educação dominical que se fala, né? Com as crianças. Então, assim, existe uma infinidade de atividades que se faz, são atividades educativas e elas são em espaços não formais de educação, ok? Então, aqui está as minhas solicitações aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, propostas de trabalho. Crie um planejamento para uma aula num espaço não formal de educação para alunos do ensino fundamental, tá? Ou do ensino médio. Você vai optar. Determine o assunto. Você vai determinar o assunto. Por exemplo, eu já fiz uma aula assim, onde eu falei, eu não sei se foi de plantas herbívoras, uma coisa assim que eu falei. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque também é ensino fundamental e ensino médio, tá? Ilustre com a imagem do local escolhido. Se o espaço não formal de educação for museu, você vai colocar as fotos do museu. Fiocruz é maravilhosa, tem visita guiada, tem tantos assuntos a ser tratados ali. Então, se o seu espaço não formal de educação for uma ONG, você também vai dizer qual é o assunto, você vai definir esse tema, né? Você vai dizer para quem que você está fazendo aquilo ali. Aí eu venho pedindo abaixo nas orientações, tá? Fotografe o local, mostre ilustrações, tá? Ah, professor, eu preciso ir no local? Não necessariamente, você pode tirar as ilustrações da internet, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente consegue. Orientações, assista o vídeo, tá? Número 2, leia o texto postado na Multimídias, Educação Não Formal, e qual a sua importância, tá? Então, o texto tá lá e é só vocês lerem esse texto, né? E depois criar um planejamento em PowerPoint com imagens do local escolhido e vocês vão fazer aproximadamente 10 slides. Mas o que você quer que eu faça com esse texto? Eu quero que você compreenda. Vamos continuar lendo para a gente entender até o final. Número 3, criar o planejamento em PowerPoint, ilustrado,
com imagens do local escolhido e mais ou menos 10 slides. Se ficar 12, se ficar 13, se ficar 14, não me importo, tá? Eu delimitei 10 porque sempre as pessoas perguntam, professora, mas são quantos? E aí eu coloquei 10, mas se passar, não tem problema. O planejamento será para alunos do fundamental ou do ensino médio? Então, você tem que colocar no teu planejamento isso. Quem é a sua clientela? A quem que você quer atender? Quem que você vai levar aí para esse passeio, digamos assim, tá bom? Depois, ano de escolaridade. Ah, professora, sexto ano, quinto ano, primeiro ano. Ensino fundamental, ensino médio, você vai dizer. Local. Qual é o local que você está levando esses alunos? Aí você vai escrever. Tempo de duração dessas atividades. Você vai escrever. Vai levar no Aquarrio? Aquarrio é maravilhoso também, né? Então, tempo de duração das atividades. Me lembrei agora do Aquarrio, eu acho ele lá também um local maravilhoso. Quais os objetivos dessa visita? Tá? O objetivo não é para o professor. O objetivo é para o aluno. Então, o aluno deverá ser capaz de desenvolver, né, habilidades, né, observações, assimilações sobre o assunto tal. É para o aluno, não é para o professor, não. Não é o professor que tem que desenvolver coisa nenhuma. Tá? É o aluno que precisa ter habilidades e competências. Então, o objetivo a gente traça para o aluno. A frase, o aluno será capaz de, nos orienta sempre. Ela é velha, mas ela nos orienta a entender que os objetivos são para os alunos e não para o professor, ok? Não é levar o aluno a, não. Você não vai levar o aluno a lugar nenhum. O aluno é que deverá ter condições de que... Aí você começa o objetivo com verbo para o aluno, tá? Então, vamos lá. Conteúdo. Quais são os conteúdos que vai ter lá nesse passeio, nesse local, nessa observação? Pode ser uma horta, né? Pode ser uma horta fora da escola, no local aí. Pode ser o jardim botânico, onde vocês quiserem. Isso tudo é espaço não formal de educação, tá? Letra G. Aí você já botou os objetivos, os conteúdos, né? E depois vem letra G, desenvolvimento das atividades. Então, qual foi a metodologia utilizada? Foi uma visitação, eles tiveram uma visita guiada, tinha uma exposição, tiveram alguma atividade, né? Então, vocês vão fazer aí esse desenvolvimento da atividade, como é que foi com os alunos, tá certo? Depois, a avaliação. Como que você vai avaliar o grupo? Por participação? Por uma redação? Por um interesse? Como que você vai avaliar o seu grupo? Tá? Você vai escrever para mim. Por último, tá? As considerações finais. Tá? Em 8 linhas aproximadamente, né? Você, com base nesse texto, tá? Que eu coloquei em multimídias, você vai dizer qual é a importância. Eu botei mediateca nada, não é mediateca não, é multimídias. Com base no texto de educação não formal, qual a sua importância? Você vai me dar uma pequena apreciação do que você entendeu do texto para você fechar esse trabalho, concluir. Por último, as suas referências, não esqueça, porque sabem que eu vou tirar pontinho aí. Não existe trabalho que não tenha o foco, da onde você tirou, qual é a referência, qual o local que você tirou, tá? Não pode deixar sem referências, tá bom? Essa atividade pode ser em dupla ou em trio, ou individual, tá? Então, qualquer pergunta a mais que vocês queiram fazer, vocês passem para mim pela central de mensagem. Aconselho ainda a colocar alguma coisinha sobre o vídeo, tá? Para sinalizar o que você entendeu com relação ao vídeo e em consideração também ao texto que eu postei em multimídias, tá bom?
Então, o finalzinho é isso. E o restante é o planejamento de uma atividade fora da escola, mas que será educacional. Será uma atividade não formal, mas porém educativa pedagógica, ok? Então, eu espero que tenha ficado entendido, tá certo? Olha o PowerPoint, tá bom? Beijos.